Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha e eu quero falar sobre a igreja. A igreja no seu estado primitivo, normal, conforme Jesus a criou. Aqui em Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23, lemos o seguinte. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Queridos, esta palavra, a obediência, Deus quer obediência, é tudo que Deus quer de nós. O homem, no seu estado pecaminoso, ele é rebelde. Ele é totalmente rebelde, alheio à vontade de Deus, às leis de Deus, às doutrinas da palavra. Ele é rebelde, ele não quer. Mas quando o homem se converte, tudo que Deus quer é a sua obediência. E isso nós vamos ver na palavra do Senhor Jesus. Veja aqui em Mateus capítulo 16, quando o Senhor fala da igreja. Da igreja. Ele fala sobre esta pedra, falando da igreja, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre ele. Ele é a pedra principal. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, logo em seguida, no capítulo 24, no versículo 24 do mesmo capítulo 16 de Mateus, onde ele fala da igreja, da origem da igreja, do que seria a igreja, ele disse, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu quero obediência total. Tão grande essa obediência que você vai morrer para o que você acha, para o que você pensa, para o que você sabe. Você vai entrar para o meu reino, você vai vir para mim e vai pertencer à minha igreja. Igreja é o nome dado ao povo de Deus. Voltando lá no passado, como era o nome do povo de Deus no passado? Israel. Então, todos quantos obedeciam a Deus, se inclinavam para a obediência a Deus, era Israel, israelita. Então, Israel tinha a sua adoração a Deus. Eles se reuniam nas sinagogas, nas cidades, e pelo menos uma vez, ou duas, três vezes, eles deveriam ir ao templo, um único templo, em Jerusalém, para adorar a Deus, aquelas festividades enormes que tinham ali, e eles não adoravam a Deus no templo. Mas vamos voltar para a cidade. Israel tinha na cidade, em cada cidade, uma sinagoga. Poderia até ter duas sinagogas. Mas era Israel, o povo de Deus chamado Israel, que congregava na sinagoga. Agora Jesus veio e formou a igreja. O povo de Deus se chama igreja. Como é que chama o povo de Deus do passado? Israel. Como é que chama o povo de Deus no presente? Igreja. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo ao povo de Deus. E como é que ele deve se reunir? Em cada cidade, um local de reunião, ou dois, ou três, ou 10. Mas quem se reúne nesses locais? A igreja. Voltamos lá para Israel, fazer uma comparação. Digamos que Israel se dividisse, se tornasse rebelde, criasse essa rebelião, criada hoje dentro do cristianismo, e se dividisse. Então um grupo de Israel se tornava Israel presbiteriano. Ah, eu sou de Deus, eu sou Israel. Como muito, eu sou igreja, mas eu sou presbiteriano. Digamos que Israel formasse isso também. É até horrível pensar isso. Mas é a realidade.
Então, um grupo na cidade, 30, 40, 50 pessoas dizem, não, nós somos de Israel presbiteriano. O outro, não, nós somos Israel cristão do Brasil. Nós somos Israel católico. Outro grupo, nós somos Israel metodista, batista. Aí você chegava numa cidade, vamos lá pegar uma cidade, Samaria. Você chegava na cidade de Samaria, estava ali o Israel. Mas onde reúne Israel? Ah, a sinagoga do Israel presbiteriana ali, a sinagoga do Israel. Aí numa cidade só teria lá 50, como Mandaguari, por exemplo, uma cidade de 40 mil habitantes. Nós temos mais de 50 ou 60, ninguém nem sabe a quantidade de igrejas com nomes divididos dentro da cidade. O povo de Deus, chamado igreja, divididos. Horrível isso, isso é rebelião. Na verdade, você quer seguir a Jesus, você tem que vir para Jesus e para a sua igreja. E o seu nome, a igreja. Agora, você não tem culpa disso. Você que está me ouvindo agora. Eu também servi ao Senhor por 35 anos dentro de denominações. E eu era feliz lá, porque eu não tinha o conhecimento. Enquanto você não tem o conhecimento, você fica lá. Mas o que eu estou trazendo para você é o conhecimento. Porque no momento que você tiver o conhecimento de que Jesus tem a sua igreja única, não deu outro nome. Você não vai achar na Bíblia Igreja Assembleia, Igreja Metodista, Igreja Católica. Não vai achar. Mais de 30 mil nomes. A igreja do Senhor na terra está dividida em mais de 30 mil denominações. Isso é rebeldia. Se você quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e morra. Ele não te chamou para você vir para ele, se converter, se informar de tudo, depois formar uma igreja para você e pôr nome nela. Isso é divisão. E quando Paulo se converteu, Paulo conheceu a igreja. Olha só, hein? Paulo conheceu a igreja. Foi o que mais teve a revelação da igreja. Porque quando ele conheceu Jesus, Jesus disse, Paulo, por que você me persegue? Paulo disse, mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele perseguia a igreja. E depois ele fala sobre a igreja. Ele conheceu a igreja do Senhor Jesus, entrou para ela, se informou sobre ela, e ele então conheceu o que é a igreja através da própria palavra do Senhor Jesus. E eu vou mostrar para você, que ainda não conhece. Aí nós vamos lá para João. João capítulo 17. Olha o que Jesus falou da igreja dele. Ele orando ao Pai disse, não rogo somente por estes, ele estava orando pelos discípulos, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Paulo conheceu isso. E Paulo teve a consciência de uma igreja existente. Paulo sabia, Paulo perseguia, Paulo já tinha em mente, antes do Novo Testamento ser formado, Paulo já sabia que a igreja era aquilo que ele viu. E o que é que ele escreveu? Agora o Novo Testamento, através dos apóstolos, foi sendo confeccionado. A igreja já existia. Depois veio o Novo Testamento, que é uma produção da igreja, dos servos de Deus. E o que é que Paulo escreve sobre a igreja? Aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo falando desta igreja de Jesus, que Jesus edificou, que Jesus formou, que Jesus deu início, implantou. Então, quando você vem para Jesus, você vem para aquilo que é dele, a igreja dele. E Paulo, então, fala sobre esta igreja de Jesus, que ele pertencia. E agora ele
assumiu a responsabilidade de falar sobre ela e de aconselhar sobre ser a igreja. E aí então ele aconselha os coríntios dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E quando ele escreve lá em Romano 14, ele diz: receba o irmão fraco sem discutir opiniões. A unidade está acima de todas as opiniões. Respeite as opiniões, não discuta, mas nunca quebre a unidade. O Senhor formou a igreja, e quando Ele te chama, é para você vir para a igreja dele, isso é, tornar-se o seu povo. Povo cujo nome, igreja. É como as pessoas que saíam de outras nações, que vinham para Israel e aceitavam o Deus de Israel, as leis de Israel, se submetiam ao poder de Deus, eles eram chamados Israel também. Não havia um Israel diferente, era Israel. Povo de Deus, no passado, Israel. Onde estiver Israel, está Deus. Deus é o Deus de Israel. Agora vem para o Novo Testamento, agora mundialmente, Jesus criou a igreja. E a igreja é o propósito eterno que Deus fez em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça, o centro. Tudo tem que girar em torno de Cristo. Então, se você está em torno de Cristo, girando em torno dele, você é a igreja. E não me diga que você é a igreja presbiteriana, porque isto não existe. Não existe igreja presbiteriana, não existe igreja assembleia, não existe nenhum outro nome a não ser igreja. E é isso que eu quero trazer você. Quando eu estou dizendo isso, eu estou te chamando para a obediência. Porque é isso que Deus disse: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Você quer me seguir? Obediência. E obedecer é morrer para si mesmo e pertencer a Cristo. E Cristo tem a igreja. Aí você me pergunta: mas como que eu acho essa igreja? É fácil. Como é que você estuda e conhece Deus? Através da Bíblia. Como é que você sabe sobre o Espírito Santo? Alguém vai dar um estudo para você sobre o Espírito Santo. Aí pega um livro lá de Maomé, pega um livro lá de qualquer outro livro lá e vai falar sobre o Espírito Santo? Não, você não vai aceitar. Você vai pegar a Bíblia e vai falar que está escrito o Espírito Santo, Consolador. O Espírito Santo é aquele que guia toda a verdade. Onde está isso? Está na Bíblia. E a igreja? Você vai estudar a igreja na Constituição da Assembleia de Deus, da Católica, dos cânones, católico, dos cânones metodista? Ali que você vai achar a igreja? Não! Você não vai achar a igreja ali. Ali é a igreja que o homem fez. Toda certinha lá. Você vai achar a igreja, meu amigo, aqui, ó. Aqui você vai saber o que é amar uns aos outros, levar a carga uns aos outros, ser unidos em Cristo Jesus, suportar uns aos outros em amor. Aqui você vai achar o nome da igreja. Qual o nome que o autor deu? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você sai por aí dizendo: eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou católico, eu sou isso. Isso é uma ilusão, para não dizer uma ignorância. Se você entendeu o que eu estou te dizendo, você vai vir para a paz, para a alegria. Muitos já ouviram. Muitas pessoas que já ouviram eu dizer poderiam se unir a mim para ter esta verdadeira paz e fazer que esta voz crescesse na nossa cidade e muitas pessoas fossem abençoadas. Pessoas que deixaram de ter a verdadeira paz, a verdadeira saúde, a verdadeira alegria por ter rejeitado essa palavra. Me chamaram de louco. Quiseram acabar comigo. Fernando ficou louco. Fernando precisa ir para o médico. Fernando tornou-se um demônio. Só por causa de eu defender a verdade. E quando eu falava assim, então me convença sobre a palavra. Não, mas é porque eu acho que todas as denominações é de Deus. Porque Deus sabe que cada um se adapta. Quem disse isso?
Quem disse isso? A vezes é para você morrer, você não tem que gostar e se adaptar na igreja que você quer. Você tem que morrer e vir para a igreja dele. Concorde você ou não. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que seguir dentro dos parâmetros dele. E ele tem a sua igreja. Só isso que eu quero falar para você. E você me convença. Eu sou obediente a esta palavra. Muito obediente. Agora você traga a sua Bíblia e me convença de que cada igreja que tem aí foi Deus que fez, que edificou. Minha igreja foi edificada por Cristo, minha igreja, a outra. Jesus edificou 30 mil igrejas. Não! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esse é o propósito de Deus. Mostrar através da igreja, propósito que ele fez em Cristo, a sua sabedoria. E esta igreja precisa ser unida, porque Jesus diz: Pai, eu quero que eles sejam um, para que o mundo conheça que o Senhor me amou e tem amado a eles. Então, quando você vem para a verdadeira igreja, na unidade do Senhor, você vai conhecer o que é o amor perfeito. Eu estou tão feliz nesses últimos 20 anos. Eu perdi muito. Eu ganhei muito, porque eu não tinha outra coisa. Eu pertencia à igreja metodista, presbiteriana renovada, me converti na renovada, e depois tive um problema lá por falar essas verdades. Fui para metodista, muito bem recebido, muito tratado. Eu amo esse pessoal, todos. Fui muito abençoado. Mas quando eu conheci, por uma revelação de Deus, a verdadeira igreja, queridos, são os anos mais felizes da minha vida. O jorrar do Espírito, a força que eu sinto, a alegria de ter Jesus, essa comunhão de saber que eu sou um na cidade com todos os meus irmãos. Eu não vejo igreja Assembleia, igreja católica, igreja metodista, não vejo isso. Eu vejo um povo que é de Deus e que se chama igreja. São meus irmãos. Infelizmente, eles estão divididos de mim. E eu não posso estar cada dia num lugar lá, porque se eu for para lá, para estar com eles, eu vou estar fortalecendo a divisão. Eu não posso fazer isso. Eu os amo, mas eu quero na unidade na cidade, porque é a cidade que é representada. Cada igreja, em cada cidade, tem um castiçal, está lá em Apocalipse isso, um castiçal representado nos céus. Jesus anda entre as igrejas. Então, cada cidade, uma igreja. Em cada cidade, um Israel. Em cada cidade em Israel, era o povo de Deus, Israel. Em cada cidade, na nação toda, Israel. Hoje é a mesma coisa. Em cada cidade, uma igreja. Em cada estado, uma igreja. Em cada nação, uma igreja. E no mundo, uma igreja. Todos quantos vieram a Jesus em obediência, se tivesse esta consciência da verdade absoluta, seriam todos a igreja. Eu chegar numa cidade e ia perguntar: onde se reúne a igreja aqui, nesta cidade? É ali. Hoje, se chegasse, onde que é a igreja Assembleia? Será que se Jesus chegasse hoje em Mandaguari, ele ia perguntar isso? Eu quero ir na minha igreja. Mas qual que é a igreja do Senhor? Ele ia dizer: eu acho que eu sou da... Não, eu sou da igreja. Onde a igreja se reúne? Eu falei: um pinguinho ali, um pinguinho aqui, a igreja está toda dividida, Senhor. O Senhor falou: não, que isso? Eu orei ao Pai para que fossem todos perfeitos, na unidade. Então você é responsável por isto. Você que está ouvindo esta palavra agora, você precisa erguer sua voz, sair primeiramente, pôr a sua vida em prática. Eu não posso pregar aquilo que eu não pratico. Então você precisa primeiro sair, dizer: eu não sou mais essa divisão. Eu sou a igreja na cidade de Mandaguari. E começa também a falar como eu. E aí Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Deus não me deixou sozinho. Hoje nós estamos num grupo, nos reunindo, felizes da vida, na simplicidade do Espírito, sendo a igreja em Mandaguari, sem nenhuma divisão. E eu sei que isso agrada muito o coração do meu Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.